Bom dia. Bom dia a todos. Bom sábado. Que bom estarmos aqui juntos para adorarmos a Deus, né? Que nossas mentes agora estejam focadas nesse Deus, no Evangelho que Deus tem para nós, nesse amor grandioso. Que seu coração possa estar aberto para receber essa palavra. E vamos todos agora esquecermos os nossos problemas, as nossas coisas e só cantarmos, adorarmos a Deus, ok? Esse é o momento que nós temos de adorar a Deus, né, Kleber? Exatamente. Então, para começar um culto divino, vamos colocar-nos de pé para entoarmos o hino para a entrada da plataforma. Oremos. Bondoso Deus, queremos te agradecer, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E nessa manhã nos permites estarmos aqui na igreja. Nos abençoe de tal maneira ao estarmos aqui, para que ao sairmos daqui possamos estar mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Toma-nos em Tuas santas mãos, te pedimos em nome de Jesus, amém. Então, nessa atmosfera de adoração, vamos todos cantarmos juntos o hino 111, Não há amigo igual a Cristo. Todo mundo conhece esse hino. Vamos unir nossas vozes, ok? Não
Continuando nosso louvor, cantemos É Prazer Servir a Cristo, número 220. Prazer servir a Cristo nesta lida terreal, enche a vida de louvores, de alegria divina. Há prazer na vida por Jesus, que afasta o coração do mal. Cada instante é prazer, sobre a mão do seu poder, no viver com Cristo, há prazer real. É prazer servir a Cristo, sobrepuja toda dor, pois maiores sofrimentos suportou o Salvador. Há prazer na vida por Jesus, que afasta o coração do mal. Cada instante é prazer, sobre a mão do seu poder, no viver com Cristo, há prazer real. É prazer servir a Cristo, alegria perenal, pois expulsa as trevas da alma com a luz celestial. Há prazer na vida por Jesus, que afasta o coração do mal. Cada instante é prazer, sobre a mão do seu poder, no viver com Cristo, há prazer real. Amém. Quão gostoso, irmãos, é cantarmos louvores em adoração ao nosso Deus. Vamos neste momento cantar um hino que fala muito ao meu coração. Fala porque eu estou agora, eu sou de Jesus. Vamos cantar o hino como se fosse uma oração. Senhor, eu sou teu, toma-me em tuas mãos. O hino Sou de Jesus agora, hino 94 de nosso hinário. Sobre a cruz minha alma comprou, nele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também. Agora
Provai e vede. História de hoje. Surpreendido pela paixão. Jorge Adrian Eustáquio Medina é um empresário comerciante de sucesso que se dedica à venda de produtos de necessidade básica. Arroz, óleo, açúcar, ovos, massas, sabão, detergentes, entre outros. Jorge é um rapaz muito alegre. Gosta de se aventurar nas boas oportunidades que a vida possa lhe brindar, especialmente tratando-se de uma boa jovem. Certa manhã, sua mãe e sua irmã, Maria Medina, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Porvenir, fizeram um convite especial para o Jorge. Filho, vamos à igreja. Vai ter uma reunião no grupo pequeno. Vamos para assim aprender mais de Deus e estar mais perto dele. Olha, Roger, tem programações muito especiais e belas na igreja. Por isso estamos te convidando. Quem sabe essa é a última oportunidade da sua vida em que Deus possa te mudar. Você está convidado. Vocês sabem que eu não gosto de igreja. Eu gosto da minha música, de dançar. Quem sabe um dia, mas por hora não. Talvez depois. Quando o primo dele soube o que tinha acontecido com o convite, ele tentou convidá-lo mais uma vez, mas dessa vez por um motivo diferente. Eu soube que a sua mãe e a sua irmã te convidaram para uma reunião na igreja. Eu imagino que você vai, não é? Você sabe que eu não gosto da igreja, porque eu sou jovem e gosto de me divertir, gosto de música. Olha, eu não vou mentir, talvez para depois, mas por hora não. Roger está perdendo uma grande oportunidade. Sabe o que tem na igreja? Tem muitas meninas bonitas, Roger. Muitas. Ah, é mesmo? E pode ser que mais de uma te interesse. Nesse caso pode ser, então. Vamos? Se está procurando uma esposa para se casar, quem sabe lá você encontra. Essa pode ser a sua oportunidade de ouro. Mas e aí, o que você me diz? Só assim ele aceitou ir à semana de oração, de modo que participou. Mas ele ainda não imaginava o que iria acontecer nessa tarde de programação. Os assírios eram perversos e abusavam muito dos israelitas. Então Deus chama esse rapaz judeu e o envia para pregar em Nínive, a cidade inimiga. E hoje quem sabe você entrou aqui e talvez você esteja exatamente como aquele rapaz. Talvez você se identifique com esse homem. Talvez você está fugindo da presença de Deus. Talvez Deus esteja te chamando, mas você está rejeitando. E não quer fazer o que ele quer que você faça. Nesse mesmo dia, o primo dele foi visitá-lo para saber o que tinha acontecido com ele na reunião. Roger, eu não disse que havia meninas bonitas na igreja? Eu percebi que muitas te olharam. Gostou de alguma delas? Sim, eu me encantei muito por uma pessoa. E qual é o nome dela? Quem é? Eu me encantei por Jesus. Uau! Que interessante. Isso é muito bom. É muito bom. Então, Jorge participou fielmente de cada noite daquela semana de oração e não se afastou mais da igreja. Ele estudou a Bíblia e tomou a decisão de se batizar. Uma vez batizado, ele começou a sua vida como adventista, cumprindo as normas e serviços da igreja, sendo fiel nos seus dízimos e ofertas. Ele viu o negócio dele crescer 10 vezes. A loja dele, que agora fecha aos sábados, tem um grande movimento aos domingos, servindo de testemunha para seus vizinhos comerciantes. Hoje, ele agradece a Deus pelo plano maravilhoso que ele tinha para a vida dele. Atualmente, Jorge tem uma linda família. Sua amada esposa Magali e seus 2 filhos, Charles e Kevin, que desfrutam de uma educação religiosa baseada nos princípios divinos. Jorge é um ancião de igreja muito ativo.
Ele ajuda na coordenação dos programas da igreja todos os sábados. Por conta do seu esforço e dedicação, todos os departamentos participam da adoração a Deus em cada reunião realizada na Igreja de Porvenir. Sua igreja é uma igreja reavivada em todos os sentidos. Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. Senhor Santo Deus, aqui está o nosso reconhecimento, a nossa adoração através do dízimo e das ofertas, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Primeiramente pelo dom da vida, pelos nossos bens materiais, pela nossa família, pelos nossos filhos e por tudo que o Senhor ainda fará por nós. Esteja abençoando os teus filhos aonde quer que estiverem nesse mundo, para que sejamos a cada dia mais fiéis e possamos, Pai, de forma miraculosa, servi-lo com fidelidade. Eu te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Um bom dia e feliz sábado a todos, aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Eu gostaria de convidar toda a igreja que se colocasse de pé e juntos cantemos o hino A Deus Demos a Glória, hino de número 16. Demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Aqui nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. Aqui, pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus damos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Então, neste momento, as pessoas que têm o seu pedido, o seu agradecimento no papel, então, por favor, possam trazer agora. Este é o momento de trazer aqui na caixinha.
Convido a igreja para que se coloque de joelhos para falarmos com Deus. Santo, santo, santo e maravilhoso Deus. Neste momento, nós estamos aqui reunidos na Tua santa presença para Te agradecer, Senhor, por muitas bênçãos derramadas na nossa vida e na vida de cada uma de nossa família. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de tão boas condições de nós estarmos aqui hoje. Estamos com saúde, Senhor, louvando-Te ao Teu santo nome. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa olhar para cada pedido que foi feito, cada agradecimento que foi feito, cada papel que foi trazido aqui à frente, e também aqueles que ficaram guardados no coração de cada um de nós. Pois o Senhor conhece o fundo do nosso coração. E que, Pai, possa ser atendido segundo a Tua misericórdia. E que o Senhor possa aceitar também os nossos agradecimentos. Que o Senhor possa ficar aqui com a Tua igreja e também com todas as igrejas que se reúnem ao redor do mundo, Senhor, louvando o Teu santo nome. Que também, Pai, o Senhor possa ungir os lábios do pastor, que a palavra que Ele tem preparado para nós hoje, Senhor, que possa vir de encontro com a nossa necessidade. E que não seja Ele vir falar, mas sim o Teu Santo Espírito que possa usá-lo. E que tudo que vamos ouvir aqui, Senhor, que nós possamos botar em prática na nossa vida, para que nós possamos ter mais comunhão contigo e viver a Teu lado a cada dia, Pai. Que o Senhor possa estender as Tuas poderosas mãos a todas aquelas pessoas que estão necessitadas. Que o Senhor possa estar cuidando dos doentes, das pessoas que não têm trabalho. Muitas pessoas, Senhor, estão famintas. Que o Senhor possa cuidar de cada um. Te pedimos, Senhor, tenha misericórdia e perdoe os nossos muitos pecados. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Bom dia, crianças. Feliz sábado. Hoje eu quero contar uma história para vocês que tem como título As 10 Moças, ok? Então, por isso, eu preciso de 10 moças aqui comigo. Nossa, será que tem 10 meninas aqui? Então, por favor, todas as 10 aqui na frente. Pode vir? Toma, eu tenho um presente para vocês aqui. Ó. Fica aqui desse lado. Vem, Joyce. Não? Então, não precisa vocês virem. Eu vou fazer o seguinte, melhor. Vocês sentam, eu vou entregar só para as mulheres. Toma, Joyce. Essa Joyce para você. Essa para você. Essa. Aqui está. E
para as mulheres, tá? Daqui a pouco vocês vão saber. Só um momento. Aqui. Tem mais uma. Mais outra. Mais uma para você e mais uma para ela. Exatamente 10 certinho. Combinou com a nossa história. Ok? Lembre-se, o título da história são 10 moças. Mas vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, versículo 13. Ok? 25, 13. Então está aqui, eu vou ler para vocês. Presta atenção. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem de vocês acredita que Jesus vai voltar? Quem acredita? Muita gente acredita que Jesus vai voltar, né? Essa história que eu vou contar para vocês foi a história que Jesus contou para os discípulos sobre as 10 moças. Na Bíblia fala 10 virgens, né, que estava à espera do esposo. Ok? Então, Jesus ele começou a contar a história. Ele provavelmente deve ter visto essa cena. O que estava acontecendo? Era um casamento. E naquela região onde eles realizavam o casamento, as damas de honras da festa, que eram as 10 moças, elas esperavam o noivo, geralmente era convidada da noiva, e elas esperavam o noivo que vinha com o cortejo para se encontrarem e depois irem para o local para realizar a cerimônia. Ok? E por que acontecia à noite? Vocês sabem me responder? Então elas tinham que levar lâmpadas, como vocês têm aí as lâmpadas nas mãos. Elas tinham que levar as lâmpadas para alumiar o caminho. E a festa acontecia à noite, né? Então, elas precisavam das lâmpadas para alumiar o caminho. E a Bíblia diz que Jesus vai vir na noite escura deste mundo. Ou seja, quando a maldade tiver muito, Jesus vai retornar. Então nós precisamos de quê? De uma lâmpada para alumiar o nosso caminho. E o que acontece? Elas pegaram as lâmpadas, mostrem as lâmpadas de vocês, mostrem. Elas pegaram as lâmpadas e foram à espera do noivo. Mas geralmente, sabe o que acontece na festa de casamento? O noivo atrasa. E o noivo demorou. E sabe o que aconteceu com as 10 moças? Elas estavam esperando. E elas, o que aconteceu com elas? O que aconteceu com as 10 moças? Ninguém sabe essa história? As 10 moças, elas dormiram enquanto o noivo estava para vir. Elas dormiram, mas de repente, à meia-noite, elas estavam cansadas, porque tinha preparado para a festa o dia inteiro, e de repente, à meia-noite, houve-se um grito. Qual grito? Oh, Vince sabe. Eis que vem o noivo. E elas todas acordaram depressa, pegaram as suas lâmpadas, porque o noivo estava chegando, e de repente, quando elas olharam para as suas lâmpadas, as lâmpadas não estavam mais acesas. E o que elas precisavam para acender a lâmpada? As pessoas, sabe o que as pessoas lá no Oriente Médio fazem? Elas pegam as lâmpadas, como esta, colocam azeite de oliva dentro e colocam assim um pavio que é para acender, para poder alumiar. Só que dessas 10 moças, 5 havia levado azeite extra. E outras 5 não levaram azeite suficiente. E quando o noivo chegou, que ouve-se o clamor, vem o noivo, eis que o noivo se aproxima, elas acordaram de repente do sono
e as lâmpadas estavam apagadas e só 5 tinham azeite suficiente. Aí essas 5 colocaram azeite, acenderam as suas lâmpadas e seguiram o cortejo junto com o noivo. E as outras 5 foram comprar mais azeite. E elas perderam a oportunidade de estar com o noivo. Nenhum momento de distração, quando elas foram, não levaram o suficiente azeite para encher as suas vasilhas. E nós devemos estar atentos como as 5 noivas, como as 5 moças prudentes. Devemos elevar azeite suficiente na nossa vasilha, porque por um momento de distração podemos perder de estarmos com Cristo quando Ele voltar, porque Jesus é o noivo, né? Que nós possamos aprender dessa pequena história uma grande lição para a nossa vida, que nós possamos estar atentos, que nós possamos encher as nossas vasilhas com azeite. O que o azeite representa na Bíblia? O azeite representa o Espírito Santo de Deus e a oração. Que nós possamos cada dia orar, possamos cada dia deixar que o Espírito Santo molde a nossa vida, para que possamos estar preparados, para quando Jesus voltar, para quando nós ouvirmos, eis que vem o noivo, nós estarmos com as nossas lâmpadas cheias, né? Que Deus nos abençoe e que nós possamos voltar aos nossos bancos. Amém. Caminhos pequeninos, os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. O mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei
vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã, de um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Feliz sábado a todos. Muito bom, nesse sábado tão gostoso, estarmos juntos aqui na casa de Deus. É um privilégio, é uma alegria. E eu considero um grande milagre. Quem sabe alguém diga, mas um milagre vir para a igreja? Eu penso que tudo que o ser humano não pode fazer, e é obra de Deus e do Espírito Santo, eu penso que é um milagre. O dom da vida é um milagre. A misericórdia de Deus, a despeito das nossas imperfeições e pecado sobre nós, é um milagre, porque nós não merecemos. É um milagre. Nós temos 28 crenças fundamentais. Esses dias, outro dia, estava conversando com uma jovem que estava estudando a Palavra de Deus, já está bastante adiantado o estudo,
Eu fui para dar um apoio e para ter o contato com a pessoa. Alguns irmãos estão dando estudo. Eu fui visitar e ela disse: olha, eu venho de uma denominação. Eu realmente queria ter certeza que essa denominação que estou entrando realmente é onde eu devo estar, onde Deus quer que eu esteja. Ela falou bem assim para mim: eu não quero ser enganado. Eu não quero ser enganado. E fez uma série de perguntas e eu fui respondendo à medida do possível ali. E ela disse: e as crenças fundamentais da nossa igreja? Elas estão disponíveis para o público, para todos que querem saber? As crenças, ou é alguma coisa fechada numa caixinha que só os líderes sabem as 28 crenças, que antes eram 27? Eu disse: não, está aberto. Alguns não. Eu brinco às vezes com o Google, não é? Mas vai lá no Google. E ela, na horinha lá, 28 crenças fundamentais. Então passamos, ela foi olhando. Que bom que tudo está às claras, tudo está documentado. Existem argumentos bíblicos para as doutrinas. E a última vez que falamos aqui, falamos sobre a Bíblia, que é a primeira das 28 doutrinas, e depois tem outras doutrinas sobre Deus, sobre a Trindade, assim. E hoje eu pensei, quem sabe adiantar um pouquinho e mencionar a número 11 aqui nesse material que eu tenho, que é a doutrina sobre a igreja. E nesse livro, inclusive está em espanhol, mas tem em português, tem em inglês também. Em inglês eu tenho em casa, mas assim, aqui nós temos o seguinte: cheio de ira, começa assim, as primeiras linhas aqui da doutrina da igreja, a igreja. Cheio de ira, o ancião golpeia com firmeza a rocha com um bastão que ele tem na mão. Repete o golpe, exclama: escutai, rebeldes. O que nós vamos fazer? Vamos fazer sair água da rocha. Números 20, versículo 10. Quem que é esse ancião? De quem está falando? De Moisés. Vamos lá na Bíblia. Vamos ver um pouquinho o que a Bíblia fala sobre a igreja de Moisés, ou a igreja que ele era um dos líderes ou principal. Depois a gente fala um pouquinho mais da igreja. Tem razão, porque eu mudei da primeira doutrina para essa número 11, porque hoje é um dia especial. No capítulo 20, a história começa no versículo 2, apesar que no versículo 1 comenta-se a morte de Miriam, a irmã de Moisés. Mas no versículo 2, queridos irmãos e amigos, a Bíblia diz assim: não havia água para o povo. Todo mundo achou? Números capítulo 20, versículo 2. 22. Obrigado. Alguém disse que um dos barulhos bem gostosos de ouvir é das folhas das Bíblias, né? Tem pregador que diz assim: muito bom escutar as folhas. Não estou dizendo que quem tem a Bíblia lá no seu iPad ou no seu fone, não estou também. Vou ser radical, né? E muitas Bíblias estão agora eletrônicas. Versículo 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Só um comentáriozinho aqui. A questão era, a dificuldade era, não havia água. Quem fez as águas? Quem é o dono dos mananciais? Quem fez os mares? Quem fez os rios? Quem fez as correntezas? Deus. Se a questão era água, e a água é oriunda de Deus,
Deus é o Criador das fontes das águas. Esse Deus mesmo que fez no princípio a separação entre águas e águas. A água que estava em cima na atmosfera e a água que estava embaixo. Esse mesmo Deus que fez o ajuntamento das águas num só lugar, os mares. Esse mesmo Deus, ele entende de água. Sim ou não? Esse mesmo Deus que entende da fisiologia, não é? Da anatomia humana. Esse mesmo Deus que sabe exatamente quando você precisa de água. Às vezes você está aí seco e não bebe um golinho d'água, você tem que hidratar. Esse mesmo Deus que conhece como funciona o seu organismo, ele sabia que o povo precisaria de água para continuar a jornada. Que dá para ficar sem comer até uma certa quantidade de dias. Não é isso, Elivelto? Mas sem água o negócio vai ficando cada vez caótico. A questão não era com Moisés e Arão. A questão era com Deus e acabou. Era com Deus. Por que nós transferimos as coisas às vezes? Muitas as questões são com Deus. A primeira pessoa que temos que buscar e para resolver alguma questão é Deus. Ele entende de tudo. Mas a Bíblia diz que o povo irou-se contra Moisés e Arão. E a Bíblia diz: e o povo contendeu. E o povo disse: era melhor que nós tivéssemos feito o quê? Perecido. Estava bom lá onde nós estávamos. Em outras palavras, por que foram mexer com a gente? Não teria sido melhor que a gente ficasse lá, para não passar o que estamos passando aqui? Teria poupado a nós, seríamos poupados nós e os nossos filhos. Além de complicar a nossa vida, ainda complica a vida da nossa esposa, dos nossos filhos. Olha a situação. Eles haviam se esquecido de todas as amarguras, de todas as mazelas, de todos os reveses, de todos os castigos dos egípcios, de todas as chibatadas que a vida dá, não é? E agora não estavam dessa maneira. Que pena que, às vezes, como seres humanos, nos esquecemos de algumas coisas, não é? De algumas experiências que deveriam nos impulsionar para sermos mais fiéis e mais consagrados. E às vezes, então, essas experiências, elas parecem que fazem efeito contrário. E a Bíblia diz: por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aí nós, os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse mau lugar, que não é de cereais, não tem figos, não tem vides, não tem romãs e nem água para beber. Só faltava dizer: não tem coxinha, não tem pastel, não tem empadinha, não tem pão de queijo. Não tem nada. Nem água. Isso que é o pior, nem água tem. Por quê? Por quê? A Bíblia diz que aí estavam lá Moisés e Arão, e se foram diante do povo, os líderes, para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Isso é fantástico.
Eles ficaram tristes, porque na verdade, claro, eles não eram os culpados de nada. Eles estavam cumprindo a vontade de Deus. É difícil liderar. Prestem bem atenção. É um privilégio, mas é complicado às vezes, não é assim? Mas Deus nos chama para liderar. Quem sabe você pensa, eu não sou líder de nada. É sim. Você pode ser, no seu trabalho, ter uma postura de acordo com a bagagem espiritual que você tem da palavra de Deus, você pode liderar. Você pode ser um líder. A sua influência, ela pode permear todo o ambiente e você vai adquirindo bagagem para isso. Realmente você pode estar em destaque. E é isso que Deus sempre quis para o seu povo. Agora estou estendendo a questão de liderança para todo o povo. A nação toda deveria ser um exemplo para as outras nações, para que as outras nações elas se convertessem. E aí não estamos falando só de Moisés e Arão. Cada um do povo tinha que fazer a sua parte para que as outras nações, então, fossem contagiadas, fossem beneficiadas e, então, estivessem aos cuidados de Deus. Mas voltando ao assunto de Moisés e a sua igreja, a glória do Senhor apareceu. Quando as coisas não estão boas, e muitas vezes não estão. Existem períodos na nossa vida, existem às vezes semanas na nossa vida, existem dias na nossa vida que as coisas estão ruins. Se você estiver contristado, cabisbaixo, acabado, peça a glória do Senhor na sua vida. Peça, busque a glória do Senhor. A glória do Senhor apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, e diante do povo, você, Moisés, fale a rocha, e a rocha dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber a congregação, a sua igreja vai beber, vai ter resolvido o problema da sede. Mas fala a rocha, vai lá, fala a rocha. E também os animais vão beber. Era um mandato, era uma promessa, e era uma capacitação também. Minha gente, quando Deus pede para você uma coisa, para mim uma coisa, às vezes a gente não faz. Mas o mesmo que pede, capacita. Ele dá as instruções, Ele dá força, Ele dá o conhecimento, Ele dá a sabedoria. E Deus disse, vai lá, imagine, agora a coisa vai ser resolvida. Vai até a rocha, fala com a rocha, e o milagre vai acontecer. E a Bíblia diz aqui, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés, nesse momento, disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Notem, o tom da fala de Moisés parece que já não estava assim tão suave. Ele disse, meus irmãos, não é? Meus irmãos, vamos à igreja na quarta-feira. O Ranilton aqui nos anúncios, vamos estar na igreja às quartas e aos domingos. Ele disse, seus rebeldes, agora vocês vão ver uma coisa, não é? Esse mesmo Moisés, que um tempo atrás ali, ele intercedeu pela igreja, né? pelo povo, não é? Lá no bezerro de ouro, lembra aquele momento do bezerro de ouro? Momento tenso ali, Arão ficou um pouco confuso, a pressão era muito sobre Arão, vamos resolver isso, Arão fez o bezerro, não é? Anuiu as ideias e foi em conformidade, foi na mesma direção, fez o bezerro de ouro, e Deus falou para Moisés, interessante, outro dia alguém falando sobre isso, quando Deus fala com Moisés,
Porque era o meu povo, o meu povo. E depois, nessa hora, Deus disse, o seu povo. Pode ler na Bíblia, o seu povo o quê? Se contaminou, ou declinou, ou apostatou, ou escorregou, ou caiu, o seu povo. E Moisés intercede ali duramente, risca meu nome, salva, tenha misericórdia desse povo. Mas agora ele diz, seus rebeldes, vocês vão ver o que vai acontecer agora aqui, diante dos seus olhos. Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? E a Bíblia diz no versículo 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Quantas vezes? 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu, e a congregação, e os seus animais. O milagre aconteceu. Só que Deus havia falado com Moisés, o quê? O que era para Moisés fazer? Falar. E a gente, às vezes, Deus dá uma ordem, e a gente dá uma mudadinha, né? Uma mudadinha. Primeira coisa, na Bíblia diz, e alguém perguntou outro dia, como é que a gente resolve essa questão de irai-vos e não pequeis? Como que é isso? Como? Como dá para explicar uma situação como essa? Mas se a ira vem, se a indignação vem, e às vezes a gente fica assim indignado, mas como? Isso não pode ser. Como? É um absurdo. Se a ira, a indignação vem, busque a Deus. Converse com Deus. Deus, meu pai, eu não concordo com essa situação. Está feia demais. Mas não faça nada, justiça com suas próprias mãos. Não use as artimanhas, a sabedoria humana na ira, na indignação. Deus, deixa com Deus. Se você está indignado, se você está irado, não peque. Conversa a Deus. Diz, Senhor, por favor, faça alguma coisa que para mim não dá não. Tem que ser assim. E Moisés feriu a rocha. Quem sabe você pensa, mas a igreja está com sede? Ele tinha que fazer aquilo ali. O problema foi resolvido. Versículo 12 diz assim, mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não cresces em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Visto que não credes em mim. Parece ser ambíguo, parece ser meio confuso. Como não crer? A água apareceu, um milagre aconteceu, a sede foi saciada. Mas Deus disse, visto que não credes em mim, não cresces em mim. E esse livrinho aqui diz o seguinte, da rocha brota água corrente. Água que satisfizesse ou que satisfez a necessidade de Israel. Porém, ao tomar para si mesmo o crédito do dom da água, em vez de dirigi-lo à rocha, Moisés pecou. Moisés pecou. Na verdade, essa história é colocada como iniciação, apresentação ou introdução do tema da rocha. Porque a rocha representava quem? Quem era a rocha? Era Jesus. Então, a realidade ali a ser impressa na mente do povo, não é? O que eles tinham que entender é que desde aqueles dias a rocha da igreja,
a pedra fundamental, a pedra da esquina da igreja é o Senhor Jesus. E essa verdade da rocha como sendo o fundamento da igreja, ela vem desde o Antigo Testamento e ela segue até o Novo Testamento. Por exemplo, em Deuteronômio 32, 3 e 4. Eu vou pedir que projetem Deuteronômio 32, 3 e 4. A Bíblia diz, porque o nome de Jeová, proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é o quê? Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é Ele. O Senhor é a rocha da igreja de Denbury. Amém? O Senhor é a nossa rocha. Graças a Deus. No Salmo 62, versículo 7, a Bíblia diz, em Deus está a minha salvação e a minha glória. Em Deus está a minha forte rocha e também o meu refúgio. Salmo 62, versículo 7. Pedro menciona a questão da rocha. Ainda no Antigo Testamento, Isaías 28, versículo 16, a Bíblia diz, porque mandamento sobre mandamento, tem que esperar um pouquinho para que apareça. 22, 16. Isaías 22, 16. 22, 16. Que fazes aqui? Ou que parente tens aqui para que cavasse aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a tua sepultura, ciselando na rocha morada para ti mesmo. Em 1 Pedro 2,4, a Bíblia menciona isso também. Eu quero lembrar o encontro de Jesus, ou quando Jesus estava com seus discípulos, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. A Bíblia diz, sobre esta rocha, minha igreja, as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Sobre esta rocha. Eu quero parar um pouquinho aqui e falar alguma coisa da igreja. Alguns questionam a validade da igreja. A palavra igreja, eclésia, significa eclesia, significa ajuntamento, chamado para congregar. Isso é, deve haver um ajuntamento e nós temos então a igreja. E alguns mencionam, mas sabe que igreja? A igreja tem os seus problemas e tal, e eu prefiro ficar no meu canto do que ir para uma igreja. Alguns dizem assim. E alguém comentando sobre a necessidade de estar vinculado à igreja, que tem como fundamento o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a rocha, comparou a igreja como, em alguns momentos, como a embarcação de Noé, a arca de Noé. Imaginem a arca de Noé. E ali nós podemos dizer que era a igreja. Era Noé, os seus filhos e quem mais? E as noras. Existia mais alguém naquele momento no cenário da terra? Era a igreja ali. E aquilo que balançava para lá e para cá, não é?
E as tempestades ou a chuva, as ondas chacoalhavam a embarcação. Você já pensou nisso? O barulho, o ruído dos trovões, dos relâmpagos, não sei. Os animais ali não é? Dentro da arca. Vários animais de tudo quanto é tipo de animal, e situação, e tamanho, e odor, não sei. Imaginam todo aquele tempo ali naquele barco que balançava, os animais junto, aquilo que parecia que não tinha fim. E alguém perguntou, esse pregador falando perguntou, apesar disso, era melhor estar fora ou dentro? Apesar de todas as circunstâncias, animais, barulho, aquela coisa, não? Dentro. Apesar das circunstâncias, apesar dos balanços, dos estremecimentos, dos abalos, melhor dentro. Porque o dirigente é o Senhor Jesus, a rocha eterna. Eu estava olhando esses dias aqui, mexendo em algumas coisas da nossa arca, da nossa igreja. E eu encontrei aqui esse cartãozinho aqui. Não sei quantos se identificam. Eu sei que os mais, não vou dizer os mais velhos, mas os de mais tempo sabem que cartãozinho é esse, né? Que convite é esse. Os mais novos não sabem. E eu tenho aqui, Denver Luso Brasileira, SDA Church, Igreja Adventista do Sétimo Dia de Denver. Tenho imenso prazer de convidar você e sua família para a inauguração de sua sede própria. Data: sábado 11 de junho de 2011. Horário 11 horas da manhã. E aqui está o endereço. Quantos se lembram da emoção desse dia? A igreja de Deus, que a rocha é Cristo Jesus. Quantos estavam aqui? Queria ver as mãos levantadas aí. 11 de junho de 2011. Não é? Quanta alegria, quanta emoção. E sabem de uma coisa, queridos? Essa igreja de Deus, apesar dos balanços, não é? Que toda a família, toda a igreja passa, é uma das igrejas mais abençoada da América do Norte. Amém? Ainda bem que vocês disseram amém. Eu vou justificar isso. Não estou jogando conversa fora. Quando eu converso com os colegas pastores, eu conto. Bom, primeiro, esse quadro aqui impressiona, não é? A imponência, glória a Deus. Segundo o fato da bênção de que a igreja, o mortgage da igreja, o pagamento da igreja, ele está sendo provido pela própria igreja, o pessoal fica de boca aberta. Ah, não creio. Gente, isso é milagre. E sabe o que isso nos convida a fazer? A dar um passo mais adiante. Já que Deus abriu tantas portas, assim, escancarou, não as portas, mas as janelas, todo, a gente pode fazer muito mais coisa. A gente pode ocupar o espaço lá de trás, todo aquele terreno para a comunidade, eu não sei, uma escola. A gente não pode ficar parado. A gente pode e deve juntar fundos, minha gente, para servir melhor a comunidade. Deus abriu as portas, janelas desse lugar aqui. Aqui, meus irmãos e amigos, tem passado pregadores e mais pregadores, mensagens e mais mensagens edificadoras. Temos que aproveitar outra coisa, temos que aproveitar tudo que acontece aqui, porque isso é obra de Deus, vocês estarmos aqui é obra de Deus. Temos que aproveitar qualquer programa que tem gente, venham, apoiem, estejam aqui, porque a mão de Deus está nesse lugar. E vai continuar para a honra e glória de Deus.
E a despeito de sermos fracos, defeituosos, começa por mim mesmo, Deus tem um plano para essa igreja. E Deus amorosamente pensa em você como parte desse plano aqui. Por isso que Ele te trouxe. Você pensa que você caiu aqui de paraquedas? Você veio aqui por acaso? Ah, eu vim aqui, eu nem vinha para cá. Eu ia para outro lugar. New Jersey, não é? Quem sabe? Ou Pensilvânia, ou Flórida, não sei. Mas você está aqui. E Deus é que planejou a sua chegada aqui. Como diz o americano, enjoy. Seja feliz aqui, não é? Faça o que Deus quer que você faça nesse lugar aqui. E muitas proezas, muitos milagres deverão acontecer para a honra e glória de Deus, incluindo com a tua participação, incluindo você. Eu não sei, num dia desses, eu vou terminando, um dia desses de alegria, começamos falando da igreja de Moisés, porque a nossa crença fundamental começa assim, falando da importância da igreja. A igreja é o seu papel, a igreja que é a esposa de Deus, a igreja que é a menina de Deus. Então nós estamos nesse contexto. Mas, se alguém de público, e não combinei nada com alguém, quer vir aqui agradecer alguma coisa desses anos, dessa experiência, desde que chegou aqui, a gente tem uns minutinhos ainda. Quer alguém vir aqui dizer, muito obrigado, Senhor, eu me lembro como era, eu me lembro quando a gente estava lá, naquele espaço lá dos maçônicos, me lembro não sei das quantas. Tem alguém que quer? Vem aqui. Tem alguém que quer vir, por favor? Grace, muito obrigado. Apesar de sempre estar viajando, eu sou sozinha aqui nesse país, e às vezes eu estou em vários estados, mas eu sempre volto aqui. E já passei por 3 igrejas aqui. E eu me sinto muito abençoada por essa comunidade que nós temos aqui. Por essa igreja, eu participei do sonho dessa igreja aqui. E por ter amigos aqui. Entendeu? Por ter a família do Ranilton, que para mim eles são minha família. Não é de sangue, mas eu considero como se fosse de sangue. Porque nessas idas e vindas, eu sempre tenho um canto lá na casa deles. E isso eu dou graças a Deus, porque isso faz parte dessa nossa história, dessa nossa vida aqui nessa terra, dessa caminhada da nossa igreja. Não é só esse templo físico, pastor, né, que nós temos aqui. Nós temos a nossa esperança, nós dividimos as nossas tristezas, as nossas alegrias, e sempre temos um ombro amigo e um braço amigo nessa caminhada que nós estamos indo rumo ao céu. Então, que isso seja para cada um de nós. Eu sei que nós temos tristezas, muitos de nós temos a família lá no Brasil, ou em outros lugares, e nós estamos aqui longe deles, sentindo saudade, mas isso nos faz lembrar que nós estamos aqui só de passagem, né? A nossa caminhada é rumo à Canaã celestial. Então, eu dou graças a Deus por essa igreja, por essa família, e que nós continuemos firmes nessa jornada, até um dia nós estarmos todos reunidos, morando juntos no céu e participando do grande coro celestial. Amém. Agora que o pastor mostrou o convite, eu estou muito agradecida por esse convite justamente, porque eu participava da igreja hispana, né? E eu acho que foi o White que me ligou pelo telefone e falou, Isabel, eu te convido que vamos inaugurar a nova igreja. Falei, eu vou ver como que eles estão, né? Porque eu ia na igreja hispana, né? E aconteceu que esse dia eu batizei, não estava programado. Eu vi pessoas se batizando e senti o chamado e me batizei. Então, estou muito agradecida por esse dia, por essa igreja, pelo que aconteceu esse dia. Amém. Louvado seja. Temos mais alguns minutos. Alguém mais gostaria de passar?
dizer alguma coisa? Maura. Uma das coisas incríveis aqui é o poder da oração. É o poder que essa igreja tem diante do céu. Eu sou uma pessoa, eu sou quem cuidou de meus filhos, apesar de ser casada, mas eu sozinha que cuidei de meus filhos. E quando eu cheguei aqui, tinha 3 filhos adolescentes no Brasil, e isso era pavor para mim. Eu tinha que voltar, mas não podia voltar, era um desespero muito grande. E foi a oração. A gente começou a orar todos os dias, toda semana, né? De manhã tínhamos o culto de madrugada. Foi muito sofrido, foi muito preocupação, mas assim, o fervor da oração dos irmãos faz a coisa acontecer. E essa oração é onde eu apego até hoje, a vida toda, sempre. E eu vejo milagres acontecendo na minha vida. Esses 3 filhos que estavam lá, adolescentes, somente eu de adventista para contagiar e para ajudar a controlar. Hoje, eles, em vez de debandarem, estão tão bem, todos casados. Valmiral está muito bem, fazendo medicina, cuidando da família dele. Lorena também, cuidando da família dela, já filho grande. Marido fazendo medicina, Radassa cuidando das filhinhas dela. Então, assim, Deus encaminhou, Deus fez maravilhas demais na minha vida, muito grande. E hoje eu continuo aqui intercedendo por eles, vocês intercedem por eles, e cada dia uma novidade maior, assim, coisa que eu escrevi como gostaria que fosse a minha vida, mas não chega, talvez, em milésimo do que eu imaginei. O tanto que Deus fez é o poder da oração dessa igreja. Mais alguém? Isabelle? Bem, como muitos de vocês sabem, eu literalmente cresci com a igreja. Quando a igreja começou de volta na igreja de Hispana, se oficiou mesmo, a igreja brasileira, minha mãe estava grávida comigo. Então, eu cresci com a igreja igual a igreja cresceu. Eu vi as dificuldades, eu vi tudo o que acontecia com meu pai, as histórias, e eu quero falar que mesmo essa igreja é uma família para mim. Sendo a filha única, a Catarina é tipo minha irmã, eu cresci com ela. A Carol, que já não está aqui mais, ela era tipo minha irmã mais velha. As histórias, as memórias, as risadas, o choro, tudo eu passei com essa igreja. Vocês são minha família mesmo. E as pessoas que mais influenciaram minha vida mesmo são aqui mesmo. Então. Muito obrigado. Amém. Amém. Se mais ninguém quer externar, White. Boa tarde a todos. Gente, igreja é algo que eu não sou adventista de berço. Eu era católico, minha mãe também, e não critico nenhuma religião. Religião é algo que cada um nasce, cresce com a religião que o pai começou. Mas eu acho que igreja é algo mais do que uma família. Igreja é algo que Deus fez. Deus implantou a igreja. E eu fui muito feliz em sair do Brasil adventista. Cheguei aqui adventista. E aqui eu encontrei uma grande família. Eu tenho muitas famílias, muitos sobrinhos, muitos primos aqui. Mas a minha família mesmo são vocês. Eu encontrei aqui amigos que é mais do que um irmão para mim. Por exemplo, Elivelto, muitos anos de amizade. Ranilton, Edson, todos vocês. Kleber. E outros que estão chegando, e eu sei que eu posso fazer muito pela igreja. Eu estou devendo para essa igreja. Eu sei disso. Deus quer me usar, assim como Ele quer usar você. Mas eu sei que Deus vai me usar ainda, e eu estou me preparando para isso. Eu espero que vocês continuem orando por mim, porque eu quero ir para o céu.
E eu sei que você também quer ir para o céu. Nós temos que ganhar mais pessoas para Deus. E não sou eu quem vou ganhar. Não é você quem vai ganhar. Mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Espero que vocês continuem orando por mim. Porque na hora certa, Deus tem o plano dele. Deus, ele tira água das rochas. Ele usa pessoas como usou a igreja maçônica para deixar a gente pregar lá. Deus faz com que o diabo se cale para que a coisa dele aconteça. E nós temos que fazer o nosso melhor. Eu estou me preparando. Eu vou para o céu. Nós vamos para o céu juntos, porque Deus quer. Obrigado a todos. Que Deus continue abençoando a você espiritualmente, fisicamente, em todas as partes. Nossa gratidão a Deus por tudo, não é? Até aqui o Senhor nos ajudou. Nossa gratidão ao pastor Marcos, ao pastor Dilermano, pastor Gilvan, pastor Luiz Henrique. Não sei se eu deixei alguém fora, falei todos, não é? Nossa gratidão aos líderes. E nesse momento, quero te fazer um convite. Se você quer, nessa ocasião, reconsagrar a sua vida ao Senhor, eu queria orar, queria ter uma oração. Eu gostaria, para essa oração de consagração, chamar um dos patriarcas e profetas da nossa igreja de Denver aqui, né? Hanilton, para essa oração de consagração. Vamos ficar ajoelhados, por favor, Hanilton. Vou pedir que você ore. Querido Pai, aqui estamos, teus filhos prostrados, de joelhos ante a tua santa presença, Senhor. Porque reconhecemos que não somos nada. Somos imperfeitos. E em muitos momentos, essa imperfeição tem nos impedido, Senhor, de que o Senhor nos use, de que o Senhor cumpra os teus propósitos através de nós, Pai. Muitas vezes, como na situação de Moisés, as pressões deste mundo nos leva a confundirmos, nos leva a tomar atitudes que não te agradam, Senhor. Porém, te somos agradecidos, porque o teu amor e a tua misericórdia são infinitos, Senhor. Por causa disso aqui estamos. Por causa disso, Senhor, tu aqui abriste este lugar, aonde, Senhor, tu deseja que os teus filhos se unam em ti, Senhor, que é a nossa rocha. Não é propósito humano quem sustenta esta igreja, Senhor. Tu deixastes bem claro que tu não precisa do ser humano para fazer grandes coisas. Tu fala
e as coisas venham a existir, Senhor. Porém, o teu amor por nós é tão imenso que tu nos dás esse privilégio de fazermos parte da tua obra aqui nesta terra, Senhor. Fazer parte desta igreja é um grande privilégio, Pai, que muitas vezes não temos entendido. Muitas vezes temos negligenciado. Eu tenho certeza que isso tem te entristecido muitas vezes. Senhor, mas nesta manhã, queremos retornar a Ti, Senhor. Como no princípio, quando pela primeira vez Tu revelastes a nós, aos nossos corações, o Teu desejo para nós, Senhor. Senhor amado, que nós possamos realmente abrir os nossos corações, possamos buscar solidificar as nossas raízes em Ti, Senhor, para que assim Tu possa nos usar e as pessoas que aqui chegarem, as pessoas que passarem e ver este lugar, possam sentir o desejo de aqui estar, Senhor. Porque aqui é um lugar onde Tu encontra com Teus filhos, Pai. É um lugar onde Tu nutre os Teus filhos. É um lugar onde Tu nos preparas, Senhor, para um resgate muito especial de Teus filhos que estão lá fora, Senhor. Senhor amado, Tu usastes muitas pessoas no passado, como usaste Moisés, como Tu usastes muitas pessoas que por aqui passaram. Pastores, irmãos, que hoje já não se encontram conosco, estão em outro lugar, continuando a caminhada e o trabalho para Ti, Senhor. Eu Te peço, Senhor, usa-nos aos que aqui estamos. Ajude-nos com o mesmo vigor, com a mesma predisposição, a colocar-te a Ti e a Tua igreja em primeiro lugar em nossas vidas, Senhor. Isso é o que Te pedimos e agradecemos, não porque existe em nós nenhum mérito, mas confiados em Cristo Jesus. Amém. Eu convido a igreja mais uma vez para se colocar de pé e juntos entoarmos o hino final, Jesus, Pastor Amado, 395.
Querido e bondoso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é Deus poderoso, maravilhoso, protetor, guiador. Te agradecemos por mais um ano, por mais um aniversário, por podermos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, toma-nos em tuas santas mãos, para que essa igreja, que é uma igreja militante, possa ser em breve, bem em breve, uma igreja vitoriosa no lar celestial. Fique conosco nessa tarde, obrigado porque os alimentos já estão lá embaixo, vamos comê-los, vem tudo de tuas mãos, queremos te agradecer e pedimos que abençoe os nossos corpos e o alimento também. E te pedimos a Deus então, que o teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na vida de cada um de nós, hoje e sempre. Amém. A graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós estejam para sempre, eternamente. Amém. Em paz eu vou.